Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu vim falar das intimações que constam no CPC, no Código de Processo Civil, para esse concurso do Tribunal de Justiça. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, onde eu já falei de várias coisas do CPC, dá uma olhada aí na playlist CPC para o Tribunal de Justiça e vamos que vamos. E para você que já viu, deixa aí seu like para dar aquela força para o canal, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E vamos agora então para a Lei Seca. Então, falando aí a Lei Seca, capítulo 4 das intimações. Artigo 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio de correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Então decora bem que é facultado. O advogado, sim, ele pode intimar o advogado da outra parte. O meio pelo qual é o correio, mas isso é facultativo. Parágrafo 2º. O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. Parágrafo 3º. A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da Advocacia Pública, responsável por sua representação judicial. Isso eu já falei em vídeos anteriores. Artigo 270. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no parágrafo 1º do artigo 246. E aí, eu coloquei entre parênteses aí para lembrar que é o cadastro pelo sistema. Então, o Ministério Público e a Defensoria Pública também e a Advocacia Pública tem que manter um cadastro no sistema para que eles sejam intimados de forma eletrônica. Artigo 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Então, o que é de ofício? Independente das partes pedirem algo, o juiz ele pode determinar de ofício, independente dessa petição das partes, a intimação em processos pendentes, salvo disposição em contrário, tá? Artigo 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, que é o DJE, o Diário de Justiça Eletrônico. Parágrafo 1º. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrado na OAB. Então tem muito isso, não precisa ser o nome do advogado na intimação, na publicação, ele pode solicitar que conste só o nome da sociedade a que ele pertence, da sociedade de advogados, tá? Que ele pertence. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da Sociedade dos Advogados. Então, tem que ter na publicação o nome da parte e o nome do advogado, ou então, se for requerido, o nome da Sociedade dos Advogados a que ele pertence. Parágrafo 3º. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. Parágrafo 4º. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrado na OAB.
Então tem que ser igualzinho o que está na procuração ou então o que está na OAB, tá? Constatada dos autos pedido expresso para que as comunicações dos autos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Então, o que acontece muito? Tem vários advogados na procuração. Como a parte ela procurou uma sociedade de advogados, então a procuração é feita com um monte de nomes de advogados, uns 10, por aí. Só que, geralmente, na petição inicial, ou em qualquer petição, eles juntam pedindo que todas as publicações sejam feitas no nome de 2 advogados ali determinados. Então, eles colocam o nome do advogado e a OAB deles. E se não for publicado no nome daqueles 2 advogados, e sim dos outros 8 advogados, por exemplo, é considerado nulo essa intimação, tá? Então, muita atenção a isso. Parágrafo 6º. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo, retirado ainda que pendente de publicação. Então, o que esse parágrafo ele quer dizer? O que acontece muito os escritórios de advocacia, eles mandam estagiários para retirar o processo, retirar em carga, retirar o processo do cartório, em nome deles. E o que está dizendo aqui, que quando eles vão retirar lá o processo, já considera-se intimado, já começa a contar o prazo. Lembra que no vídeo anterior eu falei que o prazo começa a contar da carga dos autos, que é da retirada do processo lá do cartório, no caso de processo físico. E aí, o que diz aqui, que ele considera, o advogado considera-se intimado, ou a defensoria, ou o Ministério Público, mesmo que outra pessoa retire lá a carga do processo, retire os autos, né, no cartório. Se for uma pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, ele já vai considerar intimado, tá? Já começa a contar o prazo. Independente isso, se teve publicação, se está pendente a publicação. Então, é isso que diz nesse parágrafo. Parágrafo 7º. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. Então, por pessoa e terceiros, né, eles têm que ter esse credenciamento lá no cartório para retirar esses autos, tá? Então, tem que ter esse credenciamento do estagiário que for retirar, não é qualquer pessoa que vai lá retirar e falar que veio retirar em nome da parte. Tem que ter esse credenciamento de preposto, tá? Parágrafo 8º. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Então, se em algum momento aqui teve essa nulidade da intimação, se foi retirado por pessoa que não foi credenciado, se aconteceu alguma coisa que torne essa nulidade, essa intimação nula, então a parte ela tem que arguir, ou seja, ela tem que trazer esse peticionamento de nulidade em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar. Então, vamos supor que ela tem que apresentar uma contestação. Então, na própria contestação, ela vai dizer aí que ela não foi intimada, que aconteceu essa nulidade aí na intimação. E torna-se tempestivo se o vício for reconhecido, né? Então, tá aí dentro do prazo. Parágrafo 9. Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça, essa nulidade, tá?
Artigo 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico, lembra que é preferencialmente por meio eletrônico, e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados da parte. Então, vai intimar o advogado aí por meio eletrônico ou por publicação, se não tiver o meio eletrônico, e se não tiver nenhum dos dois, aí vai ser intimado pelo escrivão ou chefe de secretaria. E aí ele vai intimar de qual forma? Número 1, pessoalmente, se tiverem domicílios na sede do juízo, ou 2, por carta registrada com aviso de recebimento, que é o AR, né, quando forem domiciliadas fora do juízo. Então, muita atenção nisso. Primeiro é pessoalmente, primeiro de tudo é por meio eletrônico, se não publicação, se não pessoalmente e se não por carta registrada, por AR. Isso é para intimação do advogado aí nesse caso, da defensoria, de todos esses órgãos, né? Artigo 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Então, isso aí é só se não dispor a lei de outro modo. A lei já fala que primeiro é eletrônico, depois publicação, então, mas as partes aí, elas podem ser por correio ou diretamente pelo cartório. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega de correspondência no primitivo endereço. Então, o que diz aqui? Se a parte foi lá e mudou de endereço, seja temporário ou definitivo, e ela não foi lá no cartório trazer o novo endereço, dizer que se mudou, vai ser considerado válida a intimação para o endereço que ela declarou lá no cartório, tá? No começo dos autos. E aí, o prazo ele vai começar a fluir a partir da juntada desse AR, que o AR vai vir negativo, vai vir dizendo que não encontrou a parte, que a parte mudou-se. Mesmo assim, se a parte não foi lá alterar o endereço dela, já está rolando o processo, não é a citação, a gente está falando de intimação, porque a citação ela só é válida quando o processo se torna válido quando tem a citação. Mas aqui a gente está falando de intimação. Intimação é para praticar qualquer ato dentro do processo, é para trazer um documento para o processo, para praticar algum ato no processo, é para isso que é a intimação. Então ela é válida mesmo que a parte se mudou e não alterou o endereço no processo. Então, é isso que diz esse parágrafo único. Artigo 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Parágrafo 1º. A certidão da intimação ela deve conter 1. A indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu. 2. A declaração de entrega da contrafé. 3. A nota de ciente ou a certidão de que o interessado não o apôs no mandado. Então, tudo isso tem que ter aí na intimação, né? Que são praticamente aí quase as mesmas coisas que na citação. Parágrafo 2º. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Então, você vê que tem todas as características de citação, mas tem que diferenciar aí que a citação ela é para
dar ciência do processo para a parte. Aqui não, a intimação ela é para cumprir algum ato dentro do processo. Então tem essas peculiaridades aí, que se a pessoa mudou de endereço, vai considerar válida, que pode intimar aí os procuradores, a parte por seus procuradores, e aí por meio eletrônico, por publicação. E aí, se não conseguir por correio, por oficial de justiça, se não conseguir por hora certa ou por edital. No próximo vídeo a gente vai falar das tutelas, né, da tutela provisória. E então vamos aí para as questões. Então eu trouxe duas questões aí da Banca VUNESP, uma de 2014 e uma de 2018. A de 2014 ela pode estar um pouco desatualizada porque o CPC ele renovou, né, mudou muita coisa a partir de 2015. Então vamos lá. Com relação aos atos processuais destinados à comunicação, é correto afirmar que, letra A, a intimação para os membros do Ministério Público, bem como Defensoria Pública, deve ser realizada por meio do Diário Oficial Eletrônico? Não. Ela vai ser feita sempre que possível por meio eletrônico, não exatamente no Diário Oficial Eletrônico. Hoje a gente utiliza a publicação por portal, né? E ela vai direto aí para o ente aí, seja do Ministério Público ou da Defensoria Pública. E na lei nós lemos que é preferencialmente por meio eletrônico. Então, essa parte deve ser realizada por Diário Oficial Eletrônico, não cabe, tá? Letra B. Citação para os réus domiciliados em outra comarca deverá obrigatoriamente ser realizada por carta precatória? Não, depende. Essa parte de obrigatoriamente a gente já desconfia, porque na questão da intimação ou tanto da citação, nada é obrigatório, sempre preferencialmente, tá? Então, o que acontece? O réu ele pode estar domiciliado em outra comarca, mas nós temos aí critérios de pessoas que trabalham, se trabalham naquela comarca, pode ser intimado ou citado naquela comarca, não precisa aí da carta precatória. Também tem os casos que pode ser até por correio, como a gente viu aí, lemos aí que um advogado pode intimar o advogado da parte contrária pelo correio, então não é obrigatoriamente dessa forma, mas em tese, sim, para os réus domiciliados em outra comarca, tem-se a carta precatória, pode ser expedida a carta precatória, mas não que ele tem que ser obrigatoriamente citado dessa forma. Porque vai considerar válida, sim, várias formas de citação. Se a parte comparecer em cartório, pode ser citada ali pelo escrivão, então tem várias formas. Então muito cuidado com esses termos, obrigatoriamente, deve ser dessa forma, tem que tomar muito cuidado com isso. Letra C. Intimações nos processos pendentes não podem ser efetuados de ofício. Nós lemos lá que eles devem, né, serão, os processos pendentes, as intimações serão feitas de ofício pelo juiz, né? Então, essa alternativa está incorreta. Letra D. Intimação nas localidades em que não há circulação do diário oficial deve se realizar exclusivamente pelo correio, sendo vedado ao escrivão praticar tal ato pessoalmente. E aí, como eu disse aí na alternativa B, a D é a mesma coisa. Quando fala exclusivamente, tem que tomar muito cuidado. A intimação ela deve ser feita sempre que possível por meio eletrônico, ou então tem aí a opção de publicação, a opção de ser feito pelo escrivão, pelo oficial de justiça, por carta, né, pelo correio, até por edital, ou então tem várias formas aí de poder fazer essa citação ou essa intimação. Então a letra D, quando ela fala exclusivamente, ela está errada, porque sim, pode ser praticada pelo escrivão se a parte comparecer no cartório. Então, essa alternativa D está incorreta. Letra E. Citação para os réus domiciliados em outra comarca poderá ser realizada tanto pelo correio como por carta precatória, tendo o autor o direito de escolha. Então, aí só sobrou para a gente essa alternativa.
ela pode estar desatualizada, mas indiretamente ela está correta, porque a citação ela pode ser feita por carta precatória, ela pode sim, o advogado de uma parte intimar a outra parte, né, por correio, o advogado da outra parte, da parte contrária, por correio. Então aí o autor tem esse direito de escolha, até porque quando ele pedir para fazer uma carta precatória, ele vai ter que pagar essas custas, né? Então ele pode aí intimar a parte contrária, aí tá a citação, mas estou falando da intimação, né? Ele pode intimar a parte contrária para o advogado da parte contrária, né? Por correio. Então tem que tomar cuidado aí, às vezes, com pegadinhas. Como eu disse, essa questão ela pode estar desatualizada também, que mudou muita coisa de 2014 para cá. Eu não li o CPC de 2014. Concurso aí da Banca VUNESP, né, de 2018, questão 2. Relativamente à comunicação dos atos processuais, é correto afirmar, letra A lei faculta ao advogado promover a intimação do colega adversário, desde que o faça pelo correio? E nós lemos sim, isso, que tem que fazer pelo correio, né? Então eu acredito que a letra A está correta, mas nós marcamos aí um asterisco e vamos para as outras alternativas para ver se elas se encaixam melhor com o que nós lemos. Letra B. É vedado que na intimação dirigida ao advogado figure apenas o nome da sociedade a que pertencem? Não, nós vimos que pode, né? Ele pode requerer o advogado que, em vez do nome dele na intimação, conste o nome da sociedade ao qual ele pertence. Então, essa parte é vedado, ela está incorreta. Letra C. Se não for comunicada modificação de endereço da parte, a lei presume válida a intimação feita naquele constante dos autos, exceto quando se tratar de mudança temporária? Então, essa parte do exceto foi que matou a alternativa, né? Até ali constante dos autos estava correto, mas nós lemos aí que na lei diz que se a parte não comunicar que mudou de endereço, seja temporário essa mudança ou definitivo, presume-se sim válida a intimação feita naquele endereço constante dos autos. Então a letra C está incorreta porque fala exceto, né, quando se tratar de mudança temporária. Letra D. A intimação feita ao ensejo da retirada dos autos de cartório é inválida se a carga for feita por quem não seja advogado investido de mandato? E não, nós vimos aí que outras pessoas, seja estagiários, seja quem for, que conste ali nos autos, né, para que ele tenha assim essa permissão de retirar os autos, ele pode tirar em nome do advogado e considera-se válida a intimação. Então, por isso a letra D está incorreta, sobrou mesmo só a alternativa A que está correta. Vamos ver o gabarito? Então, deixa eu mudar aqui. 1, letra E e 2, letra A. Estamos aí corretos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilha com seus amigos para dar aquela força para o canal, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque eu posso postar um vídeo em um horário diferente e você perder aí de ver porque não recebeu que foi postado esse vídeo, tá bom? Espero ter ajudado a todos e até o próximo vídeo.